Deus é o dono do lugar, que quem fala é a versão montanha. Queria ver se dava um susto nela, mas não consegui não. Estamos aqui retomando, né? Nossas gravações no estúdio Manancial Podcast, né? Com quem está ali na mesa de operações, André Felipe, né? E a nossa equipe Monte Web está aí, né? Bruna Ferreira e a nossa companheira agora hoje, Kelly Ferreira, psicanalista, editora-chefe, mandando pra caramba, e Terapeutas S.A. Dia 10 tá logo ali. Então apresenta quem é nosso convidado aí. Hoje o Maicon tá com a gente, Maicon Rangel. Ele... Recente. Ai, perdão. Não, Assim, quem sabe falar ao vivo, né? Faz ao vivo. Meu irmão, prazer. Tá te conhecendo pessoalmente, já se conhece há um tempão. E agora que a gente tá podendo trocar essa ideia. Maicon Rangel, é difícil mesmo falar o nome dele mesmo. O sobrenome dele é mais comum, mas o nome é difícil. Um dia eu chamei ele de Michael, que eu te chamei. É Maicon. Aí. Cara, tu faz muita função. Tava vendo, tô trocando ideia ali contigo, que a gente tá, além de estar gravando aqui, nós também fizemos aqui o rolezinho, né, aqui no Manancial Podcast, que é um encontro de empreendedores. E aí você tem, tá ali, uma das questões que você domina é ajudar empreendedores, né? Ajudar empresários. Fala um pouquinho da tua história aí, conta um pouquinho, bem-vindo. Obrigado, Montanha. Obrigado, Kelly. Tá perdoada pelo Rangel. A gente tem que perdoar. Não, a gente é assim mesmo. E um pouquinho da minha história, né? Quando eu comecei, 20 comunidades, né? Na comunidade da Vila Aliança, filho de um chefe de cozinha, de uma copeira, né? Fiz uma faculdade com trancos e barrancos, uma faculdade particular mesmo, né? E tive a oportunidade de conhecer esse mundo empreendedor, o que eu pedia mais a Papai do Céu, né? Que me agraciasse com uma multinacional no currículo. Conseguia. Quando tive a oportunidade de ir para uma multinacional francesa. Bacana. E como estagiário, que não contratavam há 10 anos estagiários da minha área de contabilidade. E aí foi muito interessante que ali, antigamente, né? Os profissionais de recursos humanos que hoje existem, né? Podem estar me assistindo também. Existia um termo que falava faculdade de primeira linha, né? UERJ, UFRJ. E ali já fazia uma separação de águas, né? E fazendo uma discriminação como profissional, né? Por exemplo, poxa, como que eu vou chegar até ali, né? E fui convidado a participar de um processo seletivo, para encurtar aqui a história. E hoje até minha amiga, a analista de recursos humanos da época, eu só participei do processo porque só faziam com 10 pessoas e tinham 9 indicados, né? Vindo de faculdades assim, e o que sobrou a vaga, ela pegou do banco de currículos e era eu. Caramba! Né? Então, tu só estava achando no lugar certo na hora certa. Exatamente. Isso aí. Então, legal. Jesus é muito bom, né, com a gente, né? E dali comecei a passar por empresas maiores, né, pelo segundo maior escritório de contabilidade do Rio, que foi comprado também por uma multinacional francesa, né? E passei por outras, né, uma sul-africana, e foi bem bacana essa minha passagem por empresas grandes, um banco também, né? E que eu não vou falar o nome, né, por causa do merchan, mas para mim foi bem interessante. E até que eu decidi virar chave e quis empreender, né, abrindo meu escritório de contabilidade em 2012. Com 19 anos, né? Não, não. Cara, de 20 anos, pô. 19 anos, começou a estudar a faculdade com 13. Tá. 13 anos. Com 13 anos, Sim, cara, rapaziada, escreve no comentário aí. Os caras, com quantos anos você dá pra esse rapaz aí? Pra mim, é uns 25 a 30 anos. 30. 25 não tem como, só pela história dele, no mínimo. Não, sim, pela história. Mas ele começou em 2012, é isso? E abri para o Aí, poxa, esse menino tinha que ter pelo menos 18 anos, no mínimo. Não.
Hoje eu tô com 39. Ai, gente, 39 ninguém anos. diz. E fiz dia 25 agora, semana Ih, passada. parabéns. Obrigado. 39 anos. Obrigado, tá? Bacana. E essa câmera também deixa mais bonita. Eu já falei ali com o Felipe ali. E foi isso que eu aprendi, né? Estava conversando, né? Com a nossa amiga, que é terapeuta. Na vida a gente tem muitos mestres, vários chefes anteriores foram me dando um pedacinho, né? Do caráter deles, das coisas boas que eu absorvi. Claro que cada empresa tem uma cultura que a gente, às vezes, uma cultura que tóxica, que a gente tem que abolir, né? Descartando e colocando somente o que realmente faz sentido. Filtrar. É isso na nossa vida. E quando eu abri o escritório, tinha muita segurança e o mercado realmente era propício para isso, né? Fiquei nessa virada de chave numa construtora de grande porte, sendo responsável técnico e, ao mesmo tempo, gerindo o escritório com um sócio, né? Que ele vai ver depois o vídeo. Um abraço, Paulo Honório, meu amigo, Deus te abençoe. Ele também faz dia 27 de outubro aniversário. Almoçamos ontem, eu e ele, sozinho. Foi bem bacana. Então, essa virada de chave foi um desafio e a gente sempre pensa assim, né? Como ter um cliente, né? Todo mundo visa o lucro, né? O contador é a mesma coisa. Então, onde a gente conseguiu um contrato bem interessante, né? Com uma grande instituição religiosa, foi nosso contrato âncora, onde a gente conseguiu ter a coragem de alugar um local um pouco mais para frente, né? Hoje a gente está ali na Barra que eu acho que eu tive lá, né? Eu tive lá. Ainda está no mesmo lugar, mudou? Não, a gente se mudou. A gente está do lado da perinatal agora. Vocês ali no Dimension mesmo, né? Vocês estavam... Na Abelardo Bueno, mas era Abelardo Bueno que eu fui lá. A gente saiu de frente pro Rock in Rio, a gente foi lá para o início. E lá foi assim, se você que é mais novo aí, não viu o Pânico na TV, tinha um personagem, pode procurar no YouTube aí, o Impostor. Aí a gente tinha que fazer falar algumas coisas que não eram verdade para você poder pegar alguns contatos. Foi assim que eu cheguei no contato dele. Fui lá, contei uma história pro porteiro, toma o contato. Me deu o contato, eu cheguei nele. Não, como eu te falei, eu não conseguimos fechar efetivamente, porque a demanda, a nossa demanda era uma, a tua era outra. Quando você me pediu, eu já não estava nem mais trabalhando mais com a questão, né? Na época eu trabalhava com certificado digital. E aí quando você me pediu, já tive que passar para outra pessoa. Não, acho que eu te encaminhei pro pessoal, mas já não estava mais. E assim a gente conhece, eu estive lá na Abelardo Bueno. Foi. E foi interessante. Aí depois ele me falou que estava trabalhando, né, com a parte de marketing, jornalismo. E eu também aprecio bastante, né? A comunicação é tudo hoje. E falando de comunicação, aí fazendo esse briefing meu, né? Eu sou pautado em princípios. Hoje tem 1 ano e 6 meses que eu sou pastor. Que né? bênção! Fui consagrado a pastor. Mas antes, para chegar a isso, né? Eu tinha já um trabalho também, né? Com social, né? Fazendo pro bono, até do próprio escritório não cobrando para uma comunidade terapêutica. Um trabalho social com 300 crianças, de um cliente que era dono de uma escola, cliente meu, dono de uma escola particular, mas que ele tinha um trabalho social e me engajou a gente legalizar, né? Cuidar dessa parte burocrática, né? Não é somente fazer um projeto social. Sim. Então, são princípios que eu trago, não só da palavra de Deus, da Bíblia, né? Mas também princípios dentro de alguns códigos, como o Bushido, que é o Código dos Samurais, onde eu me identifico muito com os valores da Lia, com os valores dos escoteiros, que hoje também sou escoteiro, tem 3 anos. Então, são alguns tipos de princípios. Eu acho que qualquer ser humano, empresário, né, quando a gente vê missão, valores, objetivos, a gente vê aquilo pregado numa empresa, aquilo ali tem que ser de verdade. Tem que ser vivido, né? Tem que ser vivido. Assim, até fazendo um paralelo aí com a tua fala, e hoje em dia essa questão de valores é muito superficial, vamos dizer assim, né? Você falou de viver o evangelho, viver esses valores, missão e visão, cada vez mais precário. Muito difícil você ver hoje
evidentemente você consegue ser moldado com o tempo, ou devido a algumas questões que a vida te impõe, né? Você tem que se adequar para que você possa conquistar alguma coisa e chegar a algum lugar. Mas já está bem complicado essa questão de valores. Eu parabenizo você pela poder carregar isso aí e mostrar tão claramente nessas questões desses valores aí. E também assim, porque hoje a gente vive numa era digital onde as pessoas mostram muita coisa, né? A gente vive uma era superficial. Então tem muitas pessoas que até mostram um social, um trabalho voluntário, mas é tudo uma grande fachada. Sim. Né? Eles querem trazer o nome dele, mostrar, e é tipo assim, olha, eu vou fazer, mas a gente tira uma foto para mostrar, é igual da cesta básica, né? Vai ali da cesta básica, mas tem que tirar a foto que tá dando para a pessoa, expondo aquela pessoa, ou seja, ela tá dando mesmo ou ela quer crescer mostrando aquilo, né? E quando você fala dessa parte corporativa e você trazer isso para dentro de um ambiente corporativo, você humaniza. Perfeitamente. Né? Então, você deixa aquele ambiente humanizado. Você deixa de trazer somente aquele meio corporativo, cansativo, de demanda. Quando você traz esses seus princípios, esses seus valores, você humaniza. Então, eu acredito, né, vendo num todo, que fique um ambiente mais favorável, fique um ambiente mais agradável, porque quando se trata de valores, né, que a gente tem perdido tanto no decorrer do tempo, a gente vai perdendo, cada vez a gente perde um pouquinho da essência, um pouquinho, e eu não estou dizendo nem em relação à palavra, porque sim, a palavra de Deus, ela nos dá, né? Eu entendo que a Bíblia, ela é uma bússola, mas você não precisa ser crente, você não precisa ser evangélico para ter princípios, né? A gente vê muitas outras religiões e isso é da pessoa mesmo, é do caráter. Então a gente fica muito feliz quando a gente depara com pessoas que possam trazer princípios, né? Principalmente para as nossas crianças. Com certeza. Né? E isso é muito bom. Em qualquer religião, em qualquer empresa, né? Seja ela evangélica, católica, da Umbanda, existe o joio e existe o trigo, como mesmo Jesus disse, né? É verdade. Então, eu brinco até com o pessoal dos escoteiros, meus amigos escoteiros vão ver também, né? Vou mandar um abraço e um beijo para vocês. Meu APF, Hermes Bergueiran. Então, hoje eu estou cercado de amigos escoteiros, né? Que interessante. Todos eles são da Umbanda. Eu sou o único ali evangélico. E isso é muito interessante. Você falou sobre o lado social. Onde é o próximo encontro deles? Dos escoteiros? Não, existe unidades locais de escoteiros. Qual que você sempre é todo sábado. Mas qual é que você é membro? Eu sou do Campo dos Afonso, 201. Então, perto de casa dá pra chegar. Não dá para os meus. Eu já ia perguntar como é que faz. Você vai falar como é que faz, mas na verdade a gente quer, de repente, combinar para fazer um monte eu venho até uniformizado. Olha, que legal. Vamos levar o podcast lá no meio. Pode. Pô, eles vão adorar. Poxa, que legal, hein? Vou levar ele lá. Aqui a gente pode... Porque, na verdade, assim, eu lembro que quando eu era mais novo, eu acho que uns 8 anos, 9 anos, eu tinha, na Vila Kennedy, no Coafá, tinha um bagulho de escoteiro lá. Deve ter ainda. Mas eu fiquei... Porque tem a fase, né? Tem a fase que você não tem uniforme, né? Daí depois você vai até a promessa. Aí você vai graduando. Vai graduando. Tem tropas dentro dos escoteiros. Aí eu não sei se eu era muito... Eu sempre fui muito assim, muito afoito. Então, acho que eu não quis ficar esperando. Ficar esperando, não meti o pé. Mas eu fiz muitas atividades lá. Fiz acampamento, fiz uma série de coisas. E eu acho também a questão dos valores, eu acho que era muito elevado também. Devia acho que não dava pra mim, não. Gente, a pessoa interativa adulta, imagina isso criança, gente. Mas assim, fica ideia aí, cara. Vamos trocar ideia. Vamos sim. Nos Afonso dá pra me chegar. A gente mora em Rocha Miranda. Bacana. Depois a gente troca até figurinha. Mas conta aí, ela perguntou como é que ela vai fazer, como é que faz pra se cadastrar. Conta aí. De quê? Dos escoteiros? Exatamente. Para se cadastrar nos escoteiros? Pode entrar no site, né, da União dos Escoteiros do Brasil. Existe também o site regional, que é a do Rio de Janeiro. Uhum. E ali você pode clicar se existe uma unidade de escoteira local, né, o L, né, perto da sua casa. Imagina eu colocar minha creche. Você se cadastra, aí a diretoria, né, dos escoteiros RJ vai te direcionar esse formulário para uma unidade escoteira local. É a partir de quantos anos até quantos anos? Vai dos 6 anos aos 21 anos. E da minha turma todinha lá. Olha. E interessante porque até os 21 anos, dos 18 aos 21, a gente faz
cursos, né? O trabalho todo é voluntário, né? Que é um pouco da sua área, a questão de... A gente também até chama para palestras, né? Existe a questão da adolescência tardia, por isso que aceitamos, né, os jovens de 18 a 21 anos. Que legal, muito bacana. Que é um projeto pessoal, que é a Tropa Pioneira. E aí, cara, você hoje... Aí quem passa de 20 anos, sai ou ela continua prestando... Continua como chefe escoteiro, se ela quiser. Ainda Aí fica auxiliando. Fica auxiliando, vira chefe escoteiro igual a mim. Que legal. Entendeu? Pode se candidatar para cargos diretivos, igual eu tenho hoje, exerço até 2024 Conselho Fiscal do Estado, né? Além de ser vice-presidente da minha unidade escoteira local. Né? Então, é um negócio... E é a maior rede educacional não formal do mundo. Os pais hoje, as mães, gastam tanto dinheiro botando balé, não sei o quê, e por um valor irrisório simbólico, né? Entre R$25, que é o caso do meu grupo, que é um grupo recém-formado, até R$150 para grupos mais antigos, né? Por exemplo, que está na Barra da Tijuca. A pessoa consegue ter um jovem que ele vai ganhar insígnias, por exemplo, aqui, de doce. Eu tinha uma jovem de 14 anos que ela tinha insígnia 3 de confeitaria. Ou seja, ela tem um aplicativo que tem que cumprir todos os requisitos daquela profissão, vamos dizer, requisitos básicos, intermediários, né? Até às vezes avançados, e ela ganha insígnias. Isso faz ela querer correr mais atrás de outras insígnias, como ela conseguiu tirar de boleira. É um case. E né? como seriam essas 14 insígnias? O que seria, como seria essa questão das insígnias? Aí você fala. Insígnia escoteira, né? Já viram aqueles brochezinhos pendurados, né? Aí eles vão conseguindo etapas, tem um aplicativo, quando ele se torna um escoteiro, e ele vai batendo aquelas metas, aquelas missões, né? Por exemplo, fez um primeiro bolo com chantilly, usou ganache, explicar, por exemplo, quem inventou o ganache, tem essas propriedades. Você não é somente parte prática, teórica. Olha, se deixar, eu vou ficar falando aqui do escoteiro um tempão e a gente não vai falar. Deixa Vamos eu... lá. Mas foi bom. Foi muito bom. Um dia a gente pega só para gravar só sobre isso. Quem mandou convidar uma pessoa multitarefa, né? Tem um montão de... 50 minutos não dá. Não dá. Vamos lá. Enquanto você tá fazendo a pergunta aí, eu vou caindo para dentro aqui. Pode cair. O curso da Ana Paula aqui. Ana Cooks. Cookies. Eu não sei se vai sobrar para você, não. Quem acompanhou o Sabores lá no Açaí da Barra, viu que deixou aqui para a gente experimentar, a gente vai arrebentando. Pode ficar à vontade aí. Então, você me falou, né, da faculdade, das grandes empresas que você trabalhou, dentro da sua área de formação. E aí, depois você falou um pouquinho também dessa questão dos escoteiros, do empreendedorismo, mas aí fica aquela pergunta, como sair, né, do empreendedorismo? Como entrar, assim, nessa questão da informalidade? Como sair da informalidade? Bom, a questão da informalidade hoje, ela impera no Brasil de uma forma tremenda, né? Por exemplo, às vezes eu posto alguns artigos no LinkedIn e isso soa até um ruído bem estranho quando a gente ouve assim. Por exemplo, se for entrar hoje no site da Juscerja, 8.000 novos CNPJs registrados no estado, esse mês, o balanço deles. E muitos empreendedores, né, são nem por oportunidade de negócio, mas na verdade porque eles estão trocando uma carteira assinada, uma questão de trabalho, porque todo mundo tem trabalho no Brasil hoje. O que falta é emprego, né? São duas coisas totalmente diferentes. Se você quiser catar latinha na rua e vender, você vira um empreendedor do ramo de reciclagem, Agenda 2030, 5 R's, reutilizar, reciclar, rever, reaproveitar, por aí vai. Não, entendeu? Você vira um empreendedor verde. E a gente banaliza essa profissão, porque quem de fato vive disso, vive muito bem. Sim. Tá? Assim, banaliza muito porque vê cracudos fazendo isso aí, mas, por exemplo, se uma pessoa normal, que não tem vício, botar isso em prática, tira um bom dinheiro diário. Esse é o informal, né? Aí vou te dar um exemplo de case de um senhor que eu estou assessorando ele lá em Betim, em Minas. Ele começou assim, catador, sucateiro. Hoje, ele desmonta fábricas que quebraram em licitações.
porque ele vai com maçarico, com soldadores, e não é uma tarefa fácil. Tem que desmontar 3 anos, é processo de leilão, que está em recuperação judicial, processo de massa falida, que tem que pagar funcionários. Aí o leiloeiro abre, né, para quem quiser arrematar aquela fábrica, e um arremate de 3 milhões de reais que ele conseguiu agora, começando com 16 anos, em Nova Iguaçu, pegando ferro velho. Esse é um case, a história de vida dele. Caramba. Então, ele saiu da informalidade para montar um CNPJ depois. Então, como que você se torna, né, vamos dizer assim, te brincou lá fora, né, como contador, né, um profissional que é um cientista do patrimônio? Como que você sai dessa informalidade e começa a sair da informalidade e começa essa vida de legalidade? Quando você abre um CNPJ, onde você vai ter um profissional que vai te acompanhar, né? É um recado até para os colegas contadores, é acompanhar o cliente, não é deixar ele para lá, né? Porque aquela empresa, ela precisa ter remédios, né? O contador, ele vai prescrever, ele não é um farmacêutico. Entendeu? Você vai ter que comprar esses remédios. Olha, precisa ter um sócio, precisa aumentar capital. Você já fez o orçamento da sua empresa? Tem até uma pesquisa do Sebrae que a cada 10 empresas que se abrem no Brasil, pelo menos os microempreendedores, é absurdo a taxa de mortalidade delas. É para cada 10, 3 falem, 3 deixam de existir em 3 anos. Gente, ainda por isso que eu ia perguntar, em que prazo? Em 3 anos. Muito curto prazo, Muito curto né? prazo. Porque o cara pega o FGTS, aquela moça pega o FGTS dela, né? A pensão que ela ganha, às vezes é uma mãe solteira, e não dá certo. Sim, porque a própria legislação coloca, né? O governo federal coloca que não é obrigado a ter um contador, e eles mesmos não ensinam. E a pessoa, muitas das vezes, não sabe nem entrar no site do Sebrae, não tem acesso à internet. Nem sabem. Nem sabe. Às vezes o curso que dá de graça, as assessorias, não tem noção, é verdade. Não tem noção. Então, a partir do momento que se abre o MEI, deveria cair algum dispositivo. Olha, procura esse profissional, que é um profissional voluntário da área, ele vai te atender. Existem delegacias do CRC, né? Um delegado do Conselho Regional de Contabilidade podia estar orientando, um Sebrae. Você sabia disso? Do delegado que tem? Delegado do CRC, né? Olha só, Delegacia do CRC, do Conselho de Contabilidade. Gente, eu nem sabia. Ou a pessoa procurar o Conselho de Contabilidade. Poxa, eu não sei nem o que o contador faz. Tem gente que nem sabe. Então, assim, hoje o empreendedor, ele já nasce, né, quase natimorto, né? E isso para as microempresas. Aí, quando vai chegando nas pequenas e médias empresas, aí de 10, né, vai para 2 a mortalidade. Sai de 3 para 2. E aumenta para as maiores empresas. Ou seja, se você pensar grande, aquela mentalidade de empreendedor, né, só é grande, né, quem pensa grande. E isso é verdade. Aqui no Brasil é uma máxima, né? É verdade. Eu faço a próxima? Vamos lá. Como saber... Ele só tá doce. A Ana Paula chegar aqui não vai ter mais nada. Vamos lá. Como saber se vou ter o mesmo lucro com o CNPJ? Por quê? O pessoal tem muito medo, o receio do CNPJ. Que acontece também, que eu vejo muito. Às vezes a pessoa vai lá, faz o CNPJ, tem a idealização de entrar, sair da formalidade, começar... E aí o dinheiro não entra como achou que ia entrar. Às vezes até deixa de pagar o CNPJ... E aí, porque não entrou o lucro. Mas como saber se vai ter? Essa pessoa, às vezes, também deixa até de pagar o CNPJ. E ela, como é que ela vai saber se ela vai ter lucro, se ela tem esse lucro, e ela poder ter essa garantia? Não, peraí. Apesar da gente entender que o CNPJ, depois que você fez, é uma prioridade. Mas o que eu vejo, na grande maioria, é esse desleixo. Né? Eu não sei se por conta dessa mortalidade, né? Eu vou só incrementar a pergunta dela aí. Que, assim, não é só... essa tua ajuda, né? Mas tem uma série de outras coisas. Registro de marca, a questão da organização financeira, né? É tudo um conjunto, né? Algumas coisas estão dentro do teu escopo de trabalho. Algumas coisas como é que você faz para poder dar essa orientação? Por exemplo, o pessoal sabe que a pessoa está precisando de uma orientação para vender melhor, ou anunciar, ou fazer um podcast, por exemplo, ou procurar alguma coisa. Como é que você faz para dar essas orientações
de direcionamento em outras áreas que fogem o seu trabalho? Vamos lá, muito boa pergunta, Montanha. A gente se prepara com o tempo, né? Então, como contador, a gente usa, né? Tem técnicas, né? A gente aprende como legalizar uma empresa no município, no estado e aqui no Brasil, né? São os bastidores. E eu venho muito, né, de uma escola, né, de pensadores americanos e britânicos, né, anglo-saxões, onde o contador, nesses países anglo-saxões, seja Austrália, Nova Zelândia, o contador é considerado como um semideus em profissões como aqui é o médico e o advogado. Bacana. Porque todo mundo que constrói patrimônio sabe que precisa de uma orientação profissional de um contador competente, que ele se empresta como um sócio. Eu falo isso, gente, eu vou me emprestar, quando eu faço consultoria, eu falo isso para os meus clientes, eu estou me emprestando como sócio durante 30 dias. Você vai ter que ouvir, você vai ficar chateado, vamos cortar algumas coisas. E a verdade dói, o importante é que seja verdade. E, por exemplo, aqui num podcast, vamos dizer que a gente estivesse fazendo assessoria aqui, né? A gente tem que aprender e estudar bastante. Apesar da minha formação contábil, eu fiz, né, MBA também, controladoria, compliance pela FGV, né? Compliance é riscos. Você trabalha com risco, falta de dinheiro é um risco, sua imagem é um risco, né? O Montanha foi pego, por exemplo, agredindo a esposa dele. Já era o podcast, né? Você expôs a sua empresa, a sua imagem. Então, um profissional, ele acaba sendo também, dependendo do que ele trabalha, se ele empresta o rosto dele, a imagem é um risco. Vou parar até de avançar sinal. Parar de avançar sinal, porque senão eu perder o podcast O homem já ficou com medo, viu? A gente costuma dizer que aqui a gente ganha muito conhecimento. A gente não ganha para ficar rico aqui. Sim. Mas essa troca, esse conhecimento, a gente adquire muito conhecimento, porque a gente traz muita gente, né? Então, toda pessoa que chega aqui, a gente aprende um pouquinho, absorve um pouquinho. E agora é isso, né? A nossa imagem, né, Montanha? A gente tem que tomar mais cuidado mesmo, já pensou por aí? Não, mas uma outra questão também, que a gente também é muito falho na própria organização mesmo. Eu dei sorte por ter muita conexão. Consegui hoje, estou registrando a minha marca, por exemplo. Mas não é para todo mundo. Não é todo mundo tem essa como prioridade, por exemplo. Sim. Nem todo mundo tem, pelo menos. O Sebrae é um órgão, você falou aqui, que é muito dos cursos gratuitos, tem muito e-book gratuito. Você, nos eventos deles, você vai conhecer muita gente que pode te auxiliar. E muito empreendedor não vai. Não vai. E eles não vêm, né? Porque eles têm acesso a um cadastro nacional de todas as pessoas jurídicas. Assim, abrir um CNPJ novo, Montanha. Vamos visitar ele? No nosso escopo de trabalho de visitas, vamos chamar ele, vamos ligar ele, porque aparece no cartão CNPJ seu e-mail, seu telefone. Né? Algum robozinho do Sebrae te convocando, fazendo a mala direta? Não. Então, assim, eu ajudo meus clientes nessa provocação. Por exemplo, aqui um podcast, produção cultural. Será que é a Prefeitura de Mesquita, né? No caso, lá no Rio, todo maio, sei que abre uma produção cultural de até 4.800.000 reais. Eu me cadastrei no... Então, assim, qual contador que conhece isso? Eu me cadastrei no de Caxias. Não conhece. Mas, assim, fora que você tem essa expertise, mas, inclusive, você que me deu esse mindset aí para essa parte, porque eu não tinha... eu te passei um áudio. Você me deu um áudio falando sobre essa questão, você já falou que já está acabado, né? Eu abri para o Rio e abri no ano que vem. Que era para a gente se preparar com você. Mas assim, as informações não estão assim. A gente tem que pesquisar, tem que cair para dentro para buscar essas informações para você montar. E assim, tem muita gente que vive de edital. Sim, vive de edital. Tem verbas que estão voando, produção cultural. Tem Agenda 2030. Então, sou um profissional voltado também nessa pauta. A gente vai falar um pouco mais para frente, né? Mas, assim, só é uma construção patrimonial que você não só está colocando o dinheiro de clientes seus. Você tem outros atores que querem investir. O governo, ele tem uma pauta cultural, ele quer investir. Por exemplo, quem quer deixar a sua cidade com o Natal mais bonito? Aí, um pastor evangélico, um padre, olha, eu quero montar uma cantada de Natal, como eu tenho alguns pastores como clientes. Falei, gente, cadê vocês? Olha lá, um violão, vocês sabem tocar violão, vocês formam músicos. Pô, cadê vocês não fazem uma produção cultural, tipo uma cantada de Natal simples?
A gente pode... Vou te falar, eu faço parte da Assembleia de Deus Central de Rocha Miranda, pastor Adilson Regel. Cara, ele faz cada espetáculo na igreja lá, da cabeça dele. A vinda dos... Você conhece, não sei se você conhece a história da Assembleia, né? A vinda dos ingleses para montar aqui a Assembleia de Deus no Brasil. Ele refez a chegada dele de barco no local, fez todo um aparato, ele chegando e tudo mais, cinematográfico. Pô, você imagina fazendo isso aí em uma praça pública? É um tipo de mídia, né? Isso aí, entendeu? Cinema, teatro de fantoche, como tem o Campelo, que é o nosso escoteiro aí mais antigo, ele faz teatro de fantoche. Então, assim, tem muita gente do bem parada, mas não sabe como chegar lá porque não falam isso. Então, eu brinco, né? Mandar um beijo aqui pro mestre Fã, que é um mestre de capoeira herói aí. Ganhou a chave da cidade do Rio de Janeiro, carregou a tocha olímpica, né? Na época das Olimpíadas. E eu sou consultor dele, né? Ele fala assim, você é um coach. Eu falei, cara, não me vendo como um coach, que tá tão banalizado. Verdade. E tem dado muitas tarefas para ele, né? Alguns desafios. E interessante que, assim, como que é o caso dele, né? Um mestre de capoeira que ficou tetraplégico, salvou um garoto de um tiroteio e ninguém deu atenção para essa pessoa, né? E me indicaram ele por conta de problema de imposto dele. Caramba! E nasceu uma amizade, só que não fazia só isso, né? Uhum. Na época, acho que eu tinha ido também para o encontro do Tony Robbins, né? Alguém falou aqui de Mindset, né? Vocês, né? Ele e o Rodrigo Cardoso, né? O Tony Robbins é o maior coaching, né, que existe no mundo hoje, mais bem sucedido. Eu tive essa oportunidade feliz de ir no evento dele, que teve na Geonese Arena. Então, são algumas ferramentas de trabalho que eu utilizo, né? Como eu falei, a gente tem que ter vários mestres, não é verdade? Eu vou te perguntar duas coisas aí, que meio que são juntas, né? Doce. Fica à vontade. Enquanto você faz já a mata pergunta. logo isso aí. Eu sei que tu gosta. Se demorar muito, ali. Se demorar muito, eu arrebento. Cara, por que muitas empresas quebram? Queria que você trouxesse um raio-x sobre isso. E, assim, fala um pouquinho dessa questão de administração de patrimônio, né? O que é cuidar, né, de uma empresa e a formação de um patrimônio? As perguntas meio que são correlacionadas, porque quando a pessoa forma um patrimônio, ela não quebra. E aí, provavelmente, tem alguma série de requisitos para você, que você não deveria fazer e o que você deve fazer para ser bem sucedido nisso. Tem muita gente vende fórmula, né? Pensando que é igual de remédio ou receita de bolo na internet. Cada empresário, né? Ele tem uma dor e uma necessidade diferente. O que é ser empreendedor, né? Ou empresário, né? É disponibilizar, em tese básica, né? Conceito básico, disponibilizar serviços ou bens para uma sociedade. Um médico é empresário? Não. Né? Um psicólogo é empresário com o consultório dele? Também não, porque é trabalho intelectual. Né? É um trabalho intelectual. Um artista é empresário? Não. É um trabalho de artesanato, né? Artístico. E quando você disponibiliza serviços, aquele psicólogo montou uma clínica, aí ele virou empresário. Então, ele agora se legalizou. Né? Vai passar aquele período que a gente falou dos 3 anos para ver se ele vai chegar a essa conclusão, né, da questão do patrimônio, se ele vai realmente ter o cuidado para não quebrar, né? E o que é quebrar, né? Quebrar é você não ter lucro em espécie. Às vezes você pode ter lucro, por exemplo, numa venda, né, numa troca imobiliária. Eu troquei um carro, né, vamos dizer assim, uma Maroc que vale, sei lá, 150 mil reais numa casa que vale 500 mil. Eu tive um lucro contábil. O cara aceitou, eu quero me livrar dessa casa, que essa casa aqui me traz sentimentos ruins. Estou dando um exemplo. O que acontece? Né? Não é um conto de fato. Tem gente que é assim, cara, eu tô cansado, toda hora tem que ficar consertando, mas a casa... Me dá sua picape, você fez um tanning nela, sonhei até com ela hoje, é a questão subjetiva da pessoa. Aí você faz um pelo outro, 500 menos 150, né? Tendo 350 mil de lucro contábil. Aumentei meu patrimônio em 350 mil, troquei uma picape para uma casa.
O contador enxerga isso. O lucro teve, né? Aumentou o patrimônio do meu cliente, mas ele tem dinheiro? Não, a conta bancária dele, quando ele manda no extrato, é R$0. Não, e esse contábil aí, ele pode também aumentar, ele pode ter o ganho contábil, mas ele também ganha despesas contábeis. Perfeitamente. Vem os agregados. Agora, por estar ganhando esse patrimônio, tem IPTU, troquei IPVA por IPTU. Manutenção com mecânico, agora manutenção com uma casa. Dependendo do lugar, condomínio. Condomínio é o ponto de equilíbrio dele. Para eu manter a minha picape, né, mensalmente eu tinha que ter pelo menos em caixa R$300. Vou dar um exemplo hipotético. Agora, para manter a casa, eu tenho que ter pelo menos em caixa R$3.000, 10 vezes mais. O ponto de equilíbrio aumentou. Então, ou seja, eu tenho que ter 3.000 em caixa para ter resultado nulo. Aquele zerinho na conta que todo mês vem o saldo, eu vejo, ele entrou 300, saiu 300, porque ele faz a manutenção, combustível na picape, R$0. Ótimo, 300 por mês de entrada, de receita, 300 por mês de despesa. O patrimônio dele existe, o ativo dele, agora a casa não. Entra os 300, ganhou agora um patrimônio de 500 mil, né? Saiu 150, aumentou 500. Agora ele precisa de... Entra R$300, mas sai 3.000 agora. E aí? Mas com patrimônio, essas questões de você não quebrar, como você não quebra? Hoje, uma casa, né? Se ele estiver tendo essa consultoria, ele abrir, né? Entender disso, ele pode ir para um banco. Tem alguns produtos do banco, como o Home Equity, que ele pode deixar a casa dele em garantia e pegar 60% do valor em dinheiro, né? E deixando a casa em garantia, vai continuar morando nela. Agora, com dinheiro em caixa, vou ver, agora tem um empréstimo a pagar, mais um dinheiro em caixa, 60%, né, do valor do imóvel. A gente está falando aí de 150, 300 mil reais. Que legal. 300 mil em dinheiro. Ou seja, você deixa o banco... Qual é a função social do banco? O banco, ele tem a função social de emprestar dinheiro. Vou falar aqui um gatilho aqui para vocês, até meio nerd. Eu falo para os clientes, eles ficam impressionados. No Brasil, os 10 maiores balanços contábeis, eles têm 4 ou 5 bancos. Nos Estados Unidos, nenhum é banco. Nenhum é banco. Tem o Walmart, que é mercado, que vende roupa, é um hipermercado. Tem a Apple, que vende tecnologia. Porque lá o povo americano prospera. Lá o povo consome serviços, bens, come bem, né? Agora, no Brasil, não. No Brasil, o Brasil foi feito para banqueiro. Aqui é um paraíso para os bancos. Porque as pessoas chegam no final do mês, elas já gastam cartão de crédito, e o cartão de crédito nada mais é do que um empréstimo de 30 dias. Verdade. Quando eu falo isso, as pessoas têm o que você faz agora? Arregala o olho, eu falo assim já para os meus filhos. Levei o meu filho para comprar pão e aí dei o dinheiro para ele, né? Ou no débito ou no dinheiro. Falei para ele, nunca compre com cartão de crédito. Aí eu falo do pão nosso de cada dia, na nossa oração do Pai Nosso. É com o seu dinheiro, não é com o dinheiro do banco. Você está pedindo emprestado 30 dias para comprar seu pão? Cara, eu já vou te interromper já perguntando. Por que então existem esses gurus aí que falam que você tem que comprar as coisas pelo cartão de crédito? Porque assim, tu acha que não, falando que tem esquema para você ter milha. Eu sei. Mas existe isso mesmo? Existe. Mas é difícil? Não. Só para dizer assim, porque tem gente que realmente usa. Minha esposa tava falando lá, tava comendo, a gente gasta bastante no cartão, não tem gente que viaja com essas milhas de cartão, a gente não tem eu vou falar de mim, tá? Eu tenho... É que as pessoas, assim, se aproveitam da ignorância das pessoas. As pessoas recebem o cartão em casa, não tem a preguiça, não tem aquela curiosidade de entrar no aplicativo do banco, entender lá as promoções que existem no cartão de crédito, pesquisar sobre ele, sobre aquele produto que está na mão dele. Né? Um cartão de crédito, né, de uma bandeira X, né? Vou dar um exemplo, associado à marca de uma empresa de celular. Então, quer dizer que faz diferente. Todo ano você tem direito a pegar um celular, né, com uma questão ambiental de dar o seu, com 30% de desconto, em vez de parcelar em 12 vezes, parcela em 20 vezes. E já te deu um mecanismo de aumentar mais parcelas, para o teu fluxo de caixa você desembolsar menos dinheiro e ainda consegue devolver um celular anterior. Bacana. Então, você já tem uma troca. No meu caso, eu tenho um cartão em que
eu participo de pontos em que, se eu entrar no site, né, que é uma landing page, né, um site específico da própria marca do cartão de crédito, aí, por exemplo, ele tem alguns parceiros de sapato, perfumaria, de joias. Aí, se eu comprar, por exemplo... Aluguel de carro, se eu comprar... Aí tem desconto. Aí o legal, por exemplo, tem lá, marca de tênis. Aí você compra um tênis... Ganha outro. Você ganha outro. Que legal. Ou seja, você trocou... você tem a sua vida, seu ponto de equilíbrio ali, você gasta 6 mil por mês. Aí, você gastando 6 mil por mês, você vai somando cada real um ponto. Aí, você vai trocar um tênis que custa R$500, vai vir outro tênis de R$500. Ou seja, você aumenta teu patrimônio por ser cliente do banco. Então, assim, se as pessoas entendessem isso, elas não iam pagar, R$500, R$700 por uma pessoa dessa. Existe também eu não quero jogar areia nos colegas que vendem, mas é a verdade. Então, o nicho do negócio deles é porque as pessoas não são curiosas de saber como eles são, né? Eu sou uma pessoa curiosa, chegou um cartão na minha mão, por exemplo, eu tenho um cartão que me dá o direito de ir para a área VIP do aeroporto, e enquanto uma pessoa comum que não tem que pagar R$150 para estar lá esperando o avião. Aí eu passo, ele confirma, emite o boletim, sai R$150, estornado 150, porque eu sou cliente, e fico ali. E uma área com tudo 0800, né? Tudo 0800, com coffee break ali, comida, bebida. Aí eu vou conhecer o Montanha do podcast, que aí vou trocar cartão com ele, que aquela área ali é a área de trocar cartão. Vou conhecer uma terapeuta, né? Aí eu vou conhecer um cirurgião que está ali. Aí eu falo assim, poxa, realmente eu tenho uma dor no joelho, você pode... Me fala depois onde é o teu consultório. Aí eu preciso também de um contador. Então, é um investimento, é networking, né? Então, isso existe, tá? E para a empresa não quebrar, né? Respondendo a tua última pergunta, Montanha, é muito subjetivo, cada um tem seu ponto de equilíbrio. Por exemplo, um cirurgião, eu sempre dou esse exemplo, que estudou em Harvard, né? E se especializou com grandes cirurgiões. Ele tem uma hora, ele investiu muito, gastou às vezes R$1 milhão, né? Ele tem que voltar esse retorno para ele. Ou aquele cirurgião que se formou numa faculdade de menos expressão. Cada um tem uma hora. A hora da cirurgia daquele médico, por exemplo, pode ser R$2.000 a hora e ele vai fazer uma cirurgia de 10 horas, então ele tem 20 mil numa cirurgia. O outro não, é R$20.000 a hora. O ponto de equilíbrio dele é totalmente diferente. Por exemplo, ele tem, além de uma casa de praia, vou dar um exemplo aqui na Barra da Tijuca, que é uma casa normal para os moradores, ele tem em Búzios, vou dar um exemplo. Mas ele tem uma casa de praia também no Caribe, né? Nas Ilhas Britânicas, estou dando um exemplo. Ele tem que sustentar isso. Ele tem uma clínica diferente, ele já viaja para o exterior, o ticket médio dele é mais alto. Aí eu vou fazer uma consultoria para os dois, é totalmente diferente. Né? É totalmente diferente. Esse está construindo um patrimônio X mais alguma coisa. Ele já sabe de várias etapas, mas esse aqui não. Aí esse aqui fala assim, cara, procura ter imóveis, procura isso, aquilo, outro. Poxa, você, em vez de comprar um imóvel, como já aconteceu, de 14 milhões de reais na praia do PP, né? na Vila PP, na praia da Sernambetiba, por que não compra aqui na Flórida, cara? Tipo Ilha da Gigoia, uma ilha... que eu trabalhei na construtora, a gente acaba tendo amizade com muitos corretores. Então, partiu de mim essa ideia. Aí falei com o corretor, aquele network. Pô, cara, conhece algum corretor lá na Flórida para apresentar esse imóvel para essa pessoa aqui? Onde a pessoa tem... Pô, ele viu lá no Google Street, mostrei para ele no Google Street, falei, cara, são uma entrada e uma saída de uma ponte, tipo a Ilha da Gigoia, que tem mansões, $500 mil. Vai querer de 14 milhões ou de $500 mil? Caramba! E aí? Aí é aquele negócio, você tem que ser criativo, você tem que provocar. Aí a pessoa está construindo outro tipo de patrimônio. Agora, aquela pessoa... Eu pego também pessoas menores. Tem um cara que era um relojoeiro, né? O cara consertava relógio. Aí ele queria pro mercado de vestuário. Aí falou assim, poxa, mas vestuário o quê? Ah, vou vender roupa para homem, mulher. E aí? Você já entendeu quem são seus clientes? Se você trabalhar, às vezes... Quem é teu
tua persona, né? Teu cliente certo. É uma tribo urbana? Vou dar um exemplo. Porra, o cara é skatista, surfista, não sei o que, é um funkeiro, né? Eu tenho um cliente que ele vende, né? Kit ostentação. Ele bota o nome, kit ostentação. Vende cada cordãozão de ouro e tira 3, 4 mil notas mês no mercado online. Entendeu? Cara que veio de Sepetiba. Bacana. A pandemia não foi ruim para ele. Alguns choraram, outros vendem lenço. Então, é outro mercado. Cada um tem o seu ponto de equilíbrio, né? É a sacada, né? É a sacada. Deixa eu perguntar a última aí pra gente fechar. Vamos lá. Por que a gente perde tanta oportunidade por não dar atenção devida ao CNPJ? Conta um pouquinho dessa... Se é mito ou se é verdade. Não, é verdade. Por exemplo, se você primeiro tem que legalizar a empresa. Se é empreendedor, tem que legalizar, ter uma empresa, para você ganhar um rosto. Nenhuma pessoa, banco, até teu próprio cliente, ele vai te entender assim, poxa, quem é aquela pessoa? Se você não faz um trabalho intelectual, nem artístico, seu trabalho é negócio, né? Você está vendendo, por exemplo, coxinha. Aí a pessoa vai falar assim, poxa, eu quero contratar teu buffet de salgados, coxinha, salgados em geral. Aí uma pessoa lá do outro lado, que menos conhecedora, a persona dela é uma pessoa que mora às vezes numa comunidade de onde eu vim, e não vai falar assim, poxa, você tem a sua visita da sua cozinha franqueada, só para ver como você prepara os salgados? E ela receber, ela não vai nem saber falar, meu Deus, o que é isso? Você tem alvará de vigilância sanitária? Que é para um buffet, poxa, tem crianças aqui também que é alérgico a glúten, para ver se tem cruzamento de contaminação de alimentos. A pessoa não sabe nem o que é isso. Eu aprendi isso trabalhando com alguns colegas em paralelo, com nutricionistas que eu contratava. Quando eu fiz auditoria no restaurante, não era só contábil, eu fazia auditoria também de chão de fábrica, chamando uma nutricionista amiga. Falei, poxa, verifica para mim se existe contaminação, risco, isso, aquilo, outro. Aí, qual a persona dela? Se ela vai sair ela vai se tornar uma empresária, ela tem que entender que ela tem que seguir regras do jogo. Vigilância sanitária, ela tem que ter um fechamento contábil. Aquelas pessoas que trabalham com ela, eu sou um garçom de final de semana, mas, pô, é sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. A CLT fala que você tem que assinar a carteira, pelo menos. Eita. E aí? Ou é melhor você abrir uma empresa onde tem brechas legais de cessão de mão de obra, onde você vai ter profissionais ali trabalhando de rodízio para evitar esses constrangimentos legislativos. Por exemplo, hoje a Montanha está sexta em tal lugar. Montanha só está daqui a um mês agora, para evitar... Igual a diarista, entendeu? Tem o intermitente também, né? Tem contrato também, né? Isso, tem brechas legais. Mas a pessoa não. Sempre está com as mesmas pessoas, criou recorrência, né? Então, tem que assinar carteira, não tem para onde correr. Eu sempre digo assim, Montanha, um baralho tem quantas cartas, né? Todo mundo acerta, às vezes, 52 cartas, não é isso? Eu nem sabia. 53. Vamos lá. Nem no Uno eu sei que o nome é Uno. E um baralho, eu sempre falo isso, um baralho, ele muda os jogos. Por exemplo, se você for jogar truco, é uma regra. Se você for jogar copas fora, é outra regra. Se for jogar buraco, é outra regra. Pôquer é outra regra. Mas as cartas são as mesmas. Para o profissional que vai montar uma clínica, tem vigilância, tem RDCs, tem várias coisas que ele precisa cumprir. Tem a Anvisa, aumenta o sarrafo, vai para nível federal. Quem vai montar somente uma cozinha, né, onde uma salgadeira, ela só tem que cumprir uma vigilância sanitária, descarte de óleo. Um outro profissional que só vende, por exemplo, uma bombonière, café e bombom, é outro. Um outro profissional que vende roupa não precisa de vigilância, né? Aí tem que ter um livrinho do Procon, tem uma série de coisas ali. Aí cada um tem o seu ponto de equilíbrio. Por exemplo, a salgadeira vai falar, poxa, eu ganhava R$1.500 onde eu trabalhei. Comprei uma salgadeira, comprei não sei o quê, uma geladeira, um freezer, eu ganhava R$1.500, Michael. Aí eu falei, pô, você virou empresário para ganhar os mesmos R$1.500? Ela, negativo. Então, no mínimo, você tem que tirar aqui R$2.000 para cima. Seu salário faz parte do teu custo, fora o teu lucro. É duas coisas diferentes. O Prolabore, que é o salário do sócio, do dono da empresa,
e o lucro. E todos falam a mesma coisa. Eu nunca tirei o meu salário. Eu sempre pegava o lucro direto. Tá errado. Olha. Quanto que é o teu salário? 2.000. Sobrou quanto em caixa? Maicon, sobrou só R$10. Então, teu lucro é de R$10. Aí eu tirava 1.100. Olha, a pessoa saiu do trabalho, ganhava 1.500, agora tá tirando 1.100. Assim, pô, você tá trocando, então, nem dinheiro. Você tá tirando do bolso para trabalhar. Não, cara, não tô... Tá tirando do bolso para trabalhar. Eu ganhava 12.000, como teve cliente. Ganhava 12.000. Tá ganhando agora 4.000. Tá tirando do bolso para trabalhar. O ponto de equilíbrio dele é 12.000 para cima, porque é personalizado para cada pessoa. Entendeu? Por exemplo, um Cabrini, que é um repórter, é jornalista. Repórter bem conceituado, fala vários idiomas, né? Tem um network gigante. O cara mandou um podcast dele. É outro valor, totalmente diferente, porque se ele ganhava 60 mil, 50 mil dólares e ganhar em dólar, um podcast tem que, no mínimo, retornar isso para ele. Verdade. É o ponto de equilíbrio. Então, cada um empresário tem o seu ponto de equilíbrio e tem espaço para todos. Maravilha. Muito bacana. Querido, então, queria que você desse suas considerações finais. Fala pra gente ir para aquela câmera ali. Como é que faz para te encontrar? Nessa aqui. Essa aqui? Vai finalizar em você aí, para você ficar bonitão, como tu gostou. Isso. E fala pro pessoal como é que faz para te encontrar aí. Para me encontrar, o meu escritório se chama Serve Office, assessoria contábil. Ele fica localizado na Avenida Baixo Abelardo Bueno, número 1, né, no Bloco Boulevard 703. Meu telefone é 21 999780449 e me segue no Instagram, que é Maicon Michael, né, _ Anderson, Y no final. Você vai me achar lá, tá? E a gente vai poder conversar também. E melhore seu score, cuide do seu CNPJ, cresça, prospere. O Brasil é a terra de prosperidade, é a terra que realmente, se plantar, vai colher, mas tem que plantar certo. Senão vai perder a oportunidade, tá bom? Um forte abraço, obrigado a todos. E fala aí, suas considerações finais aí. Quiser vender teu peixe, essa hora. Essa é a hora? Ai, eu salvo da minha revista. Gente, primeiro eu quero agradecer a oportunidade. Aprendi muito, tá, Maicon? Muito obrigada. Perdão pela gafe, tá? Do início, mas o ao vivo tem essas coisas. Aprendi muito, muito obrigada. Tem umas coisinhas aqui que eu ia perguntar no meio do caminho, você falou, virou uma chave aqui dentro já. Muito obrigada. E, gente, eu quero convidar vocês, não esqueçam, tá? Dia 10 de novembro tem revista Terapeutas S.A., tá? Nós vamos estar lançando o filhote da Multiweb Magazine, que é Terapeutas, lá no @terapeutas.sa, tudo junto. Dia 10 de novembro nós vamos estar disponibilizando para todos aqueles que têm interesse, né? Não somente para os terapeutas, mas também aquelas pessoas que querem de alguma forma ser auxiliada por alguns profissionais da área. Caso queira também me encontrar com o meu trabalho psicanalítico, @Kelly Ferreira Psicanalista. E é isso. Maravilha. Isso aí como é que eles falam, né? Falei Hashtag Severina02. Sou eu, tô em todas. Verdade. Ó, se inscreve no canal, dá aquele like. Obrigado pela paciência aí, sua audiência. Já coloca no comentário aí se gostou, quer que traga ele de volta. Já trajaram de escoteiro. Bota aí, E outra coisa, a gente tem agora o Monte Webcast Visita. Vamos, marca aí, bota no comentário aí que a gente vai lá no escritório dele, lá na Barra, lá, tomar um café. Valeu, dá um prejuízo nele lá. Deus é o dono do lugar. Beijo do Pesadão. A vida não é fácil não, mas Deus é o dono do lugar. Tamo junto, até o próximo.